E isso sempre com o bom dia clássico. Vamos continuar com a parte agora das articulações da coluna vertebral, movimentos e articulações da coluna vertebral. Ah, eu vou falar muito desses termos, né? O que você faz com o tronco? Como eles não são apêndices, adução e abdução não tem, né? O que vai ter, então, é inclinação lateral. Às vezes vem esse termo aqui, flexão lateral, mas eu não gosto de usar o termo flexão, ah, mas vocês vão encontrar. Porque, para mim, flexão é uma coisa só. É todo movimento que leva uma parte do corpo para frente, com exceção do joelho, inclusive para trás, do joelho para baixo, que é o movimento que vai para trás, que leva a parte para trás, que tem uma inversão, né, tem uma rotação medial importante durante o movimento do corpo, já expliquei isso, né, e a flexão passa a levar a parte do corpo para trás, do joelho para baixo, né, inclusive o joelho, né. Por isso flexão é um termo técnico muito específico em anatomia, né, e aí eu não uso ele para outras coisas. Biomecânica faz diferente. Flexão é aproximação das partes, né, de alguma parte nas superfícies, então, a inclinação lateral pode ser uma flexão, né, nesse sentido, mas eu não uso o termo, eu uso o termo inclinação lateral. E o resto, a flexão, extensão e a rotação. A gente vê que, cada um desses movimentos, eles são mais eles são uma so desculpe, eles são um somatório de movimentos, de uma vértebra com a outra, do movimento eh eh, somatório do movimento entre as vértebras, né, e só vai somando, né, são amplitudes pequenas, mas se cada uma fizer na mesma direção, você termina o movimento. Então, em algumas partes da coluna vertebral, você tem restrições ao movimento, né. Então, por exemplo, rotação não acontece na coluna lombar. É claro que eu estou excluindo aqui o sacro e o cóccix, eu não vou falar do sacro e o cóccix, o movimento deles é negligível nesse caso, né. Então, vamos falar só das vértebras que não estão fundidas, e aí, você tem algumas restrições, por exemplo, não tem rotação na região lombar, eu vou explicar por quê. E a extensão na torácica é muito limitada. Então, esses movimentos são um somatório com variações regionais que vocês vão ser capazes de, explicar e entender, né. Ah, as articulações da coluna vertebral, elas são desses 2 tipos, ó, tipo sínfise, que é essa entre os discos intervertebrais, entre os corpos das vertebrais, né, o disco intervertebral entre os corpos vertebrais, e as articulações zigoapofisárias, que são sinoviais, que são entre as colunas posteriores dos processos articulares, né. Então, as articulações zigoapofisárias, eu não me lembro a origem desse nome não, esqueci. São, então, articulações sinoviais planas, quer dizer, movimentos não axiais, vai em todas as direções, se a anatomia da vértebra permitir, o movimento vai em todas as direções, são não axiais ou planas, né. Ah, então, sínfise sinovial, as colunas de suporte é onde tem os pontos de movimento e são 2 tipos diferentes. Vamos falar do disco intervertebral, né. Então, o disco intervertebral é muito interessante, é uma estrutura fibrocartilaginosa, no qual o tecido fibroso está mais por fora e o tecido cartilaginoso está por dentro, formando estruturas que é o anel fibroso e o núcleo pulposo. Ah como está aqui representado no desenho, né. Então, essa estrutura permite o disco intervertebral cumprir 2 funções, que é unir as vértebras, como um ligamento, um poderoso ligamento, onde separar as vértebras, pelo anel fibroso. E o anel fibroso, ele tem uma capacidade de compressão, mas o que ele faz mesmo é conter essa geleia, que é o núcleo pulposo, que é uma cartilagem hialina, quer dizer, muita água envolvida, né, cartilagem, muita água, que é compressível. E ela está sob pressão dentro do anel fibroso, encapsulada. Então ela é comprimível, ela oferece uma resistência como a água oferece uma resistência à compressão, quer dizer, aumenta
exponencialmente a resposta à pressão, né? Então, você oferece muito mais pressão do que a pressão exercida, típico de uma pressão hidrostática. Essas que você pode pegar numa seringa, encher de água a seringa, tirar a agulha, claro, tampar a saída, e quanto mais pressão você faz, mais resistência a água oferece. É mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui. É capaz de suportar muita pressão, e quanto mais pressão for, mais resistência vai oferecer, até o núcleo fibroso estourar. Acontece às vezes, né? Então você vê muito definido essa duplo compartimento do núcleo, do disco intervertebral, né, que é representado nesse amarelinho, e você vê, né, que tem uma outra função, que é absorver impacto, né, e ela oferece, então, capacidade de movimento dessa forma, que permite um movimento por compressão. Então, aproxima e afasta as vértebras. Você pode descomprimir ou comprimir, né? E, como o disco está preso nesse anel fibroso, ele pode mover para frente e para trás. Então, se você fizer uma pressão eh, não uniforme, ou seja, uma pressão mais para trás, ou mais para frente, ou para o lado, o núcleo pulposo vai se movimentar para o lado oposto e as vértebras vão se aproximar, espero que não tocando, né, fazendo com que a vértebra se incline, ou na flexão-extensão, ou na inclinação lateral, ou na rotação, porque na rotação também acontece. Quando roda, é mais barato. Quando ele roda, o disco comprime por igual, as vértebras ficam mais juntas. Então, a primeira dica para vocês verem como isso funciona é pedir para alguém segurar um lápis, né, na cabeça, né, e marcando para poder marcar na parede, ou então uma régua, né, para você ficar de pé, com parede, como se estivesse medindo a altura. Aí você pede para rodar, né, quer dizer, desculpa, você roda, né, e a pessoa mantém a régua, ou o que seja, o lápis, né, e você vai ver que você vai ficar mais baixo. Quando você torce, você diminui de altura. É bem legal isso, porque você comprime os discos intervertebrais. Eu recomendo o exercício. E uma coisa interessante é que esses discos, né, é como se fosse um travesseirinho, né, um puff entre as vértebras, né. Então, se o travesseiro for muito grande, a amplitude de movimento é grande. Mas repara, o travesseiro só é grande em relação a alguma coisa. Então, por exemplo, eu tinha um puff em casa. Quando, meus filhos eram pequenos, eles pulavam no puff, né, e aí balança no puff, porque são pequenos. Quando ficam grandes, eu vou pular no puff e já não balanço, porque o puff é do mesmo tamanho, mas eu sou grande, minha amplitude é menor, eu bato com a mão no chão, com o pé no chão. A mesma coisa acontece com os corpos das vértebras, né? Existe uma relação de espessura do corpo, altura do corpo, com a espessura do disco, né? Então, uma característica que a gente vê da coluna vertebral é os corpos das vértebras aumentando de cervical para lombar, o que faz sentido, né? Tem mais peso para sustentar, o lombar é maior, o corpo é bem maior, né? Os discos também aumentam de espessura com a medida que você vai baixando. Só que na torácica, as vértebras torácicas são muito altas para a espessura do disco, que elas, quer dizer, são proporcionalmente mais altas do que a espessura. Então, a relação da vértebra é uma relação pior, da torácica, é uma relação pior do que a relação 2/5 aqui da cervical. E a melhor relação, de 1/3, é a da lombar. Então, a lombar tem mais amplitude, porque o disco permite mais deslocamento em relação ao corpo, mesmo sendo o corpo sendo muito grande. E as vértebras torácicas têm a menor relação, ou seja, a menor amplitude, porque os corpos das vértebras são grandes. Como tudo é pequeno na cervical, ela tem grande mobilidade, mas de amplitudes pequenas. Essa é uma relação importante. Ah, uma característica que é legal falar, que esse desenho do núcleo pulposo, ele se movendo no interior do anel fibroso, né, pode acontecer do anel fibroso ter problemas anatômicos ou ser submetido a uma pressão que não estava, que eu vou explicar, que é excessiva para aquilo. E o núcleo, então, pode herniar, sair do sua cavidade, da sua cápsula,
né, que chamam a hérnia, como se fosse uma hérnia com uma estrutura saindo por um orifício de uma cavidade, então qualquer que seja. Então é como se é isso, o anel, o núcleo pulposo, ele se desloca, se projeta principalmente para trás, porque é a região em que tem dependendo do nível, nas lordoses cervical e lombar, é a região vai ter mais propensão do núcleo ser jogado para lá, né? Então, está aqui esse desenho visto de cima, né? Do que pode acontecer. O núcleo pulposo, a herniação pode comprimir os nervos ou mesmo a medula espinhal, né? Essa herniação pode ser para o lado, pode ser bem para o meio, né? E aí, como é mais comum na lordose lombar, você vai ter isso, mas também no cervical, você pode comprimir então a cauda equina, como está aqui, né, mostrado, né? Então, aqui dá para ver na radiografia, aqui, né, no escuro aqui, mais cheio de água, empurrando a cavidade da dura, né, nessa região aqui entre a quarta e a quinta vértebras lombares. Aqui já é sacro, né, de um jovem, pelo visto, porque está com separação aqui ainda, né? Então, da quarta e na quinta, aqui você tem uma herniação. E isso é uma coisa que vocês têm que saber explicar para as pessoas, né, muito bem, né, em que quando você faz uma compressão, uma extensão, as pontas posteriores se aproximam e o núcleo pulposo vai para frente. E quando você faz uma flexão, né, aproximando aqui, o núcleo pulposo vai para trás. Então, quando você faz a flexão do tronco, o núcleo pulposo vai para trás. Aí, ou seja, se você ainda pegar um peso com a coluna dobrada, né, você pegar um peso, aumentar, então, a força exercida nesse disco, o núcleo pulposo vai bem para trás. E se você levantar o corpo e o núcleo pulposo não tiver tempo de voltar, você vai comprimir, ele vai comprimir o disco ainda mais, porque ele vai aumentar, né? Porque quando estava indo para trás, ele foi comprimido, quando você voltou para trás, e pinçou. Esse pinçamento aumenta muito a dor e tudo. É comum aos pacientes com herniação contarem a história de que se abaixaram, foram pegar alguma coisa, uma caneta, um lápis, alguma coisa. Quando subiram, não conseguiu subir. Parou, sentiu dor, não deu para fazer a extensão, porque o pensamento impediu que eles fizessem isso. Então, vocês têm que ser capazes de educar as pessoas que, quando forem pegar objetos pesados, para dobrar o joelho o máximo que puder, pegar a carga, levantar a carga até a altura do quadril, aqui está errado, né? Tem que levantar um pouco mais, na verdade, né? E aí levantar completamente e manter a cabeça alta para não abaixar a cabeça, né? Para você não aumentar a força e empurrar esse núcleo pulposo para trás. Então, isso é uma coisa que vocês devem procurar, né? Ensinar, como ensina, explicar, né? Porque muita gente sofre por causa disso. Como o núcleo pulposo é a água, outra, né, basicamente, né, outra dica que eu dou para vocês é vocês medirem sua altura de manhã e depois medir no mesmo dia à noite. Eu, por exemplo, a minha altura, que eu tenho complexo de baixinho, a minha altura eu só meço de manhã, eu sou mais alto de manhã. Aí, de noite, quando você já caminhou, andou, ficou sem água, o núcleo pulposo diminui de tamanho. E você realmente diminui de tamanho por completo. Então, você vai ver que sua altura medida no final do dia é pelo menos 1 a 2 centímetros mais baixa do que sua altura pela manhã. E isso dado por essa perda de água. Agora, imagina você, ao longo de muitos anos, cada vez você perde mais água, esquece de repor, ou que seja, né, problemas de saúde, tem uma desidratação e esses discos ficam mais apertadinhos, ficam mais comprimidos, especialmente se não tiver alongamento, trabalho né, de alongamento, de descompressão, e aí eles podem, as vértebras podem se encostar uma nas outras. E essas de encosto, esses atritos produz crescimento ósseo anômalo. Então, são os espondilófitos aqui colocados, são os bicos de papagaio, que são imagens da radiografia, né? Aqui também, espondilostese, né? Tem outros nomes também, né? Em que tem esses sinais de degeneração e, às vezes, tem fusão das vértebras. O tamanho é esse atrito.
né? Agora eu vou falar da outra articulação, que é a articulação zigoapofisária, né? Então, articulações sinoviais planas, né? E o movimento é livre aqui, né? Teoricamente, nada aqui impediria o movimento em todas as direções, mas a forma das vértebras atrapalha um pouco isso, né? O saco articular, a cápsula articular, ela é bem frouxa, então permite mesmo movimento, não é uma coisa para fixar nas vértebras. Outros ligamentos que a gente vai ver depois, que são mais importantes para juntar as vértebras entre si. E o próprio disco intervertebral cumpre essa função, né, de fixar. Mas uma das coisas que modifica o movimento, né, desculpa, o potencial de movimento e amplitude, é a orientação dessas superfícies articulares. Isso é o mais fundamental, né? Se você reparar aqui, olha só como a gente, de lado, na vértebra lombar, a gente vê essa superfície. E nessa cervical aqui, a gente, né, ela está num plano quase deitado. Olha lá, as últimas cervicais, aí deve ser a sétima cervical. Aí eu vou. Está vendo aqui? Aqui tem uma disposição gráfica mais típica, né, simplificada. Na cervical, você vê que de cima você enxerga toda a superfície articular. Então, você pode dizer que a superfície articular está no plano horizontal. Não é bem horizontal, ele é meio inclinado, meio assim também fora, uma inclinação mais complexa, mas é basicamente horizontal. Aí permite movimento em todas as direções, inclinação lateral, para frente, para trás, rotação, nada impede o movimento aqui. A mesma coisa aqui na torácica, você vê que estão mais num plano frontal, estão mais verticalizados, né? Essas superfícies articulares. Então, estou no plano frontal. Uma está no plano transversal, outra está no plano frontal, e as lombares elas estão no plano parassagital. E elas não só estão no plano parassagital, não botei nenhum desenho, mas elas são ligeiramente encurvadas assim para fora, né? Curva olhando para dentro, né? E você vê que é diferente também, esqueci de falar isso, né? Enquanto a superfície articular na cervical superior olha para cima, a inferior olha para baixo. Já na torácica, a superior olha para trás e a inferior olha para frente, de forma a eles se encaixarem, né? E a lombar também. As superiores são voltadas para dentro, a superfície articular, e as inferiores são voltadas para fora, de forma a eles se encaixarem. O que acontece na lombar é uma coisa interessante. A forma do circular, né, côncava das articulações, ela impede o movimento de rotação, mas permite o movimento de flexão, extensão super bem. Inclinação lateral também, né? Mas a rotação é trancada, porque uma bate na outra e você não tem rotação. Então, revendo tudo isso, aqui na cervical você tem movimento generalizado, né? Mas são sempre baixas amplitudes, especialmente na inclinação lateral. Já na torácica, super bom, né? A flexão é ótima, só que a extensão é prejudicada, não tem nada a ver com a superfície articular, mas sim com a forma da vértebra, com o processo espinhoso, que em maior parte das vértebras o processo espinhoso é verticalizado. Então, quando você faz a extensão, já encosta. Então, ali, entre a segunda, terceira vértebra torácica e a oitava, nona vértebra torácica, a extensão é muito limitada. E tem a ver com o cambrê do balé, é um truque, né, para aumentar a extensão, né, você estica bem a cabeça, levanta o peito e faz toda a inclinação lá na parte entre a lombar e a torácica, que eu vou explicar, e parece que você tem um arco muito maior do que você consegue. A extensão na torácica é muito limitada, por causa do processo espinhoso. O processo articular permitiria movimento em todas as direções. Muito bem, obrigado. Já na lombar, você tem as melhores amplitudes, mas a rotação é trancada. Então, tem ótimas amplitudes por causa da forma. Repara como o processo espinhoso da lombar, essa aqui não é lombar, não, isso aqui é torácica 12, mas a lombar, o processo espinhoso é horizontalizado, então ele não atrapalha muito a extensão. Essa é uma vértebra muito especial, que é a vértebra T12,
que é uma vértebra de transição. A parte de cima dela é torácica, olha lá, o zigopofisária. Mas a parte de baixo já é lombar, já é trocada. Então, ela tem características nos seus processos articulares diferentes no superior e inferior. Muito fácil de detectar ela numa aula prática, né? Uma questão de prova costuma ser. Né? Você diz, que vértebra é essa? E você olhando essas características, você sabe dizer que é uma 12ª. Essa região, 11ª, 12ª e L1, é a região que eu chamo, que alguns autores chamam de pivô da coluna vertebral, porque aí você tem, por causa das costelas flutuantes, que é outra restrição à movimentação torácica, as costelas, o gradil costal atrapalha a movimentação torácica, o volume dele, está ligado às vértebras, como se fossem vértebras grandes. Na região em que você tem as costelas flutuantes, isso não é um problema. Então, a amplitude é muito boa, de inclinação lateral, de flexão. E porque os processos espinhosos já estão horizontalizando de novo, né, porque eram verticalizados, e quando chega na 9, começa a horizontalizar, a 10, a 11, a 12, cada vez mais horizontalizados, como se fossem lombares, aí você tem melhor extensão. É aí onde você coloca a extensão do cambrê, se fizer direitinho. E então você tem todos os movimentos com grande amplitude, porque os discos intervertebrais já estão grandes, é L1 com T12. Né? E existe a rotação entre T11 e T12. Não tem rotação entre T12 e L1. Mas entre T10 e T11 tem boa rotação, T11 e T12 também tem. Então, ali você tem ótima rotação, com bom tamanho, sem problema das costelas. Então, ali é o grande local de movimento nessa região T11, T12 e L1. E é isso, acabo por aqui. Vamos, essa faz parte da próxima aula. Vamos interromper. Cadê? Vamos interromper, vamos interromper e